Gravar. A tela abriu para vocês? Bora desligar o áudio. O prejuízo chega quase. Pronto. Então, vamos lá. Boa noite, né, pessoal, a todos. Eu já tinha botado as respostas já do exercício, resumidamente, mas para cada questão que eu vou explicar hoje à noite, eu vou aprofundar mais um pouco a própria explicação, né? E alguma dúvida que vocês tiverem, né, vocês podem abrir o áudio e fazer a pergunta, ok? Então, a primeira questão, né, falava aí em relação ao próprio orçamento de capital. Então, o próprio orçamento de capital, a gente tem que pensar que é uma ferramenta gerencial, né? E essa ferramenta, ela é necessária para as tomadas de decisões, principalmente quando a gente estamos trabalhando com capital, seja o capital próprio, seja o capital de terceiros, ou seja, aquelas vultosas somas, né? A junção dos dois capitais. Sabendo o quê? Que no momento que a gente faz um orçamento de capital, a gente viu nas aulas passadas, a gente precisa realmente saber, né, qual é o retorno que ele vai te dar, né, qual é a lucratividade também. E se esse orçamento de capital for questão de capital de terceiros, vocês lembram, né, que o capital de terceiro ele só é bom quando realmente ele alavanca o capital da empresa, né? Então, no momento que ele ajuda a alavancar, a subir, ou seja, gera uma certa lucratividade, né? Então, é ótimo para qualquer empresa. Então, vocês viram, né, nas aulas passadas que nessa questão do investimento, se eu estou investindo, eu tenho um certo tipo de capital, né? Então, para esse tipo de capital, eu preciso de um orçamento, né? Então, é por isso que o próprio orçamento de capital, ele é uma ferramenta gerencial necessária, né? Então, uma das responsabilidades de um gerente, né, financeiro é escolher estes investimentos, né? Com fluxo de caixa e taxas de retorno que sejam realmente satisfatórias. Então, o próprio gerente financeiro em si, ele deve ser capaz de decidir, né, se um investimento é um empreendimento valioso ou não. Então, se a gente for realmente voltar para as primeiras aulas, pegando esse contexto, essa parte que eu estou explicando para vocês em relação se o investimento realmente é um empreendimento valioso ou não, então a gente tem que lembrar que o próprio investimento, financiamento e alocação dos novos recursos é uma função financeira, né? Porque eu estou tomando uma decisão. Então, se eu tenho que realmente verificar se o investimento é um empreendimento realmente valioso ou não, a gente tem que. É por isso que a primeira informação, quando a gente vai investir algum capital, seja capital próprio ou capital de terceiro, ou os dois juntos, né, é as melhores alternativas que a empresa tem de se investir, né, que possa realmente gerar uma certa lucratividade. Né? Então, é isso que realmente, esse levantamento dessas informações é o que realmente vai mostrar se esse tipo de investimento, né, vai ser realmente proveitoso, né, ou não vai realmente ser bom a empresa investir em tal situação. Então, são informações que até dentro do próprio orçamento de capital tem que estar realmente inserido, né, para poder realmente determinar se realmente vai ter sucesso ou o insucesso realmente aí dessa aplicação desse investimento. Então, quando eu digo que o próprio empreendimento, né, aliás, se o investimento é um empreendimento realmente valioso ou não, né, é de escolher de maneira, né, inteligente, né, entre duas ou mais alternativas. Então, a gente viram aqueles cálculos de situação que realmente mais de um projeto era bom, mas sempre tem aquele projeto que realmente vai dar
a maior lucratividade, né? Então, se vocês realmente rever os slides das aulas passadas, principalmente essa parte do próprio orçamento de capital, vocês vão ver que se eu tenho 10 projetos, e se os 10 projetos realmente mostrar que ele é bom para se fazer tal investimento, né? Então, eu tenho que escolher realmente, ou seja, eu tenho que ordenar, eu tenho que dar uma ordem, ou seja, eu tenho que classificar, né, o projeto maior para o menor em relação ao seu retorno, né? Então, o próprio VPL, que é o valor presente líquido, né, vai realmente mostrar, né, essas informações, né, se realmente eu tenho mais de uma alternativa realmente que seja viável para se fazer tal investimento. Então, para conseguir isso, pessoal, é necessário um sólido conhecimento, né, de quê? De procedimentos nessa questão de avaliar, de comparar, né, e selecionar os projetos. Então, a gente diz que todo esse conjunto desses procedimentos a gente também pode chamar de orçamento de capital. Então, o próprio orçamento de capital, como vocês podem seguir aqui, ele corresponde ao processo de avaliação, de classificação e seleção de investimentos, né, de longo prazo da companhia, que geralmente envolve grande volume de capital. Então, seu objetivo é classificar e analisar os investimentos da empresa, né, com base no retorno dos mesmos, né? Então, sempre que eu estou, aliás, que a gente está fazendo o investimento, então não é coisa pouca, né? Então, vai ser sempre realmente grande montante de capital que as empresas utilizam para fazer esses investimentos, né? E o gestor realmente ele tem que ser inteligente para poder realmente escolher, né, as melhores alternativas de investimento, né, que possa realmente trazer uma certa lucratividade para a área financeira da empresa. Alguma dúvida que tiverem, pessoal, pode perguntar. Né? Então, a segunda questão, depois eu vou querer escutar vocês, quem realmente fez a atividade, viu? Para ver como é que está a resposta de vocês. Então, o que é esse uso eficiente de um recurso limitado? Explique. Né? Então, a gente sabe aí, né, que todo capital é um recurso muito limitado, né? Seja na forma de dívida ou seja na forma de patrimônio, né? Então, a gente tem que pensar o quê? Que existe um limite, né? Vamos pensar ao crédito, né? Então, existe um limite ao crédito, né? Que o próprio sistema bancário, ele pode criar na economia, né? Então, os bancos comerciais e outras instituições financeiras, né, têm depósitos limitados, dos quais emprestam, né, dinheiro às pessoas, às empresas, ao próprio governo. Né? Além disso, a gente tem que pensar também em relação ao Banco Central, quando a gente pensa nesses recursos limitados. Né? Então, exige, né, que cada banco, né, o Banco Central, ele exige que cada banco, mediante a depósitos compulsórios, ele mantenha parte, né, de seus depósitos à vista, como reserva. Né? Então, essa existência de recursos limitados para emprestar torna seletiva as instituições financeiras, né, ao concederem, né, empréstimos a seus clientes. Então, mesmo se o banco conceder crédito ilimitado, né, a uma empresa, a administração dessa empresa, ela, antes de tudo, ela precisa considerar o impacto do incremento dos empréstimos sobre o custo total do financiamento, né? Então, a gente pode até puxar para aquelas primeiras aulas, que eu disse a vocês que o financiamento, a empresa realmente tem que buscar todas as fontes de financiamento nas melhores condições. Por quê? Porque se você está tomando esse empréstimo, que a gente sabe que todo capital ele é limitado, né? Ele é limitado, eu tenho que ver as condições dele. Por quê? Porque se eu não ter a informação realmente de fato, né, tomar um empréstimo, né, sem antes saber todas o impacto que vai ocasionar, né, dentro da minha área financeira. Então, isso pode realmente levar
né, a um insucesso, ou seja, isso pode realmente afetar o capital da empresa. Pessoal, quem for entrando agora, lembra só de desligar o áudio. Tainara, desliga o áudio. Pronto. Então, o próprio financiamento, realmente, né, tem que realmente ter, né, esse levantamento dessas informações, né? Por quê? Porque eu vou ter um impacto. Vocês sabem que quando a gente retira esse capital de uma financeira, você não tira 100% ele. Né? Então, já vem alguns descontos, taxas administrativas, se for o caso, algum imposto de renda em cima, né? Fora os juros que vai estar embutido em cada prestação, que são juros compostos, né? E aí, se realmente eu não tomei a informação certa, com certeza vai gerar um certo impacto aí nas finanças da empresa. Não tem problema não, viu, Ellen? Pode ir, que depois a aula vai ficar gravada, viu? Aí vocês podem assistir. E, Tainara, alguma coisa, como sua internet está ruim, alguma dúvida que surgir, você, se não conseguir falar, você pode digitar, que no momento que eu visualizar aqui, eu já vejo sua pergunta, ok? Pronto. Então, essa questão desses financiamentos, né? Então, o bom investimento é consequência também do resultado dessa tomada desse empréstimo. Então, se eu pego um financiamento das melhores condições possíveis, com certeza o meu investimento, né, vai ser sucesso. Né? Então, vai gerar uma certa lucratividade em todos os sentidos aí dentro da empresa, ou seja, vai alavancar o capital da empresa. Então, muitas vezes, né, que está levando realmente a mortalidade, principalmente das micros e pequenas empresas, né, são essas tomadas desses empréstimos. Né? Por quê? Porque não tem um estudo antes, né? Não tem a geração da própria informação que possa realmente mostrar se vai ser bom ou ruim. Ontem mesmo, no Jornal Nacional, né, e hoje, naquele de 1 hora da tarde que passa, né, diz que muitas empresas, principalmente as microempresas, né, o que fez elas escaparem também, né, foi os empréstimos. Agora, por quê? Porque teve todo um estudo antes, e esse empréstimo, esse capital de terceiros, que são recursos limitados, veio para agregar. Né? Ou seja, ninguém saiu realmente tomando empréstimo por tomar, sem antes saber se realmente ia ser bom ou não. Né? Então, o capital de terceiro, ele vai impactar. Né? Ele tem um impacto de uma forma direta dentro do capital da empresa, né? Seja para somar ou seja realmente para subtrair o capital da empresa. Então, para subtrair, isso aí não é bom. Né? Então, a empresa realmente ela tem que ter, né, toda uma organização, porque é limitado. Né? Então, se a empresa hoje pegou um empréstimo, né? Então não é uma empresa realmente organizada, então com certeza lá na frente vai se endividar novamente, ou seja, vai precisar de um novo capital. Né? E aí, será que vai ter crédito novamente? Né? Então, em muitos casos, quando isso acontece, quando a empresa realmente consome todo o seu crédito, os bancos vão oferecer novos créditos, agora com uma taxa de juros bem mais elevada do que antes. Né? Então, é por isso que todo capital é um recurso realmente muito limitado, né? Seja forma de dívida ou seja na própria forma do patrimônio. Né? Então, a terceira questão aqui, deixa eu subir aqui. A terceira questão, né, é certo afirmar que são limitados os recursos que cada empresa obtém emprestados, né, justifique, né? Então, praticamente, né, uma questão complementa a outra, né? Então, a segunda questão era para explicar. E agora a gente vai justificar essa questão de obter essa parte de empréstimo, né? Praticamente eu já adiantei muita coisa na segunda questão. Então, na realidade, né, como tem aqui, né? Na realidade, são limitados os recursos, né, que cada empresa obtém emprestados, né?
os quais devem ser distribuídos as melhores alternativas de investimento. Então, pode-se argumentar que uma empresa pode emitir uma quantidade quase ilimitada de ações ordinárias, né? Para levantar o capital. Então, o argumento de que o capital é um recurso limitado, ele é verdadeiro. Então, para qualquer forma de capital, seja na forma de capital de terceiro, a curto ou a longo prazo, ou seja, ou até no capital próprio também. Então, nessa questão dessa limitação, né, dessa realidade, né, que são limitados esses recursos, né, em relação aí a todo esse próprio aí, investimento, né? Então a gente também ainda tem mais alguma coisa que a gente pode puxar em relação a essa justificativa aí que eu coloquei. Então pode-se também argumentar que uma empresa pode emitir, né, uma quantidade, né, quase ilimitada também de ações ordinárias, né, se for o caso, né, de ações ordinárias, como eu raptei aí, né, para levantar o capital. Então, entretanto, pessoal, aumentar, né, o número de ações da companhia só serve realmente para distribuir o mesmo montante, né, de patrimônio líquidos, né, entre um maior número de acionistas, né? Então, como eu botei aqui, né, em outras palavras, né, à medida que o número dessas ações realmente de uma companhia aumenta, a parcela de participação de cada acionista no capital da empresa é reduzida proporcionalmente, né? Então, o próprio argumento de que o capital é um recurso limitado é verdadeiro, né? Ou seja, para qualquer forma de capital, né? Seja na forma de capital de terceiros, né? Seja na forma de capital próprio, né? Ou lucros acumulados, contas ou títulos, né? A pagar, e aí, né? Entre outras situações. Então, mesmo a empresa, né? Mais conhecida no setor, né? Ou na própria comunidade, né? Tem limites. Então, para tomar emprestado, né? Então, uma vez que a empresa atinja tal limite, foi o que eu disse na questão anterior também, ela terá o seu pedido, né, de mais crédito negado, né? Isso aí é óbvio, né? Ou será penalizada, né, com uma taxa de juros maior. Então, o que torna realmente essa obtenção de empréstimos, né, a forma menos desejável de levantar capital, né? Então, ao se deparar, né, com essas fontes limitadas de capital, a administração, né, deve decidir com cuidado, né, se um determinado projeto é ou não economicamente aceitável. Então, no caso de haver mais de um projeto, a própria administração deve identificar os projetos que mais contribuíram, né? Em que questão? Né? Para o lucro. Então, aquele projeto que realmente está mostrando uma maior lucratividade, então esse é óbvio que eu vou pegar de primeira mão para poder realmente fazer a aplicação dele dentro da empresa, né? E em consequência, né, em relação ao valor, à própria riqueza da empresa, né? Então, isso é a essência, é a base do orçamento de capital, né? De também realmente ter uma estrutura ótima de capital, né? Que possa realmente ter essa organização até trabalhando com capital de terceiros. Tem empresas que trabalham com capital de terceiros, né? E é sucesso. Por quê? Porque é uma organização, né? Tem uma certa ordem dentro do seu sistema financeiro realmente que seja favorável, né, para chegar a esses resultados realmente positivos, né? Então, a quarta questão, nós tínhamos aí para conceituar, né, despesas correntes, despesas de capital e... Cadê o resto das questões? Conceituar...
Despesa de capital, despesas correntes, pedia para exemplifique, né, cada situação. Eu botei a explicação, né, já em cada alternativa, né? Então, dentro desse orçamento de capital, a gente tem dois tipos de despesas. Nós temos as despesas correntes e as despesas de capital. Então, as despesas correntes, elas são de curto prazo, né? Elas são debitadas como despesas no exercício em que ocorrem, né? Então, exemplo de despesas correntes são ordenados, né? São salários, são custos de matéria-prima, né? E várias outras despesas administrativas, né? Então, vou ter aqui, né, que as despesas correntes classificam-se nas categorias, né, de despesas correntes, todas as despesas para manutenção e funcionamento dos serviços, tanto público e privados, viu, pessoal? De uma forma geral. Sendo assim, são despesas que não contribuem diretamente para a formação ou aquisição de um bem de capital, né? Porque é uma despesa que eu estou tendo naquele exato momento, para algum tipo de manutenção, né? Algum marketing, né? Uma pesquisa, né? Ou seja, elas são realmente contabilmente, né? Inseridas no momento que ela está realmente ocorrendo. Mas, quando realmente ela ultrapassa, ou seja, quando é a longo prazo, aí a gente vai ter as despesas de capital, né? Mas, pegando ainda aqui essas despesas correntes, nós temos aqui material gráfico, manutenção e conservação de equipamentos de processamento de dados, né? Então, com pendrive, peças de informática, para reposição imediata, né, ou para estoque, despesas com diárias pagas a prestadores de serviços, né, para tanto a administração pública como a privada, manutenção de softwares, suportes de infraestruturas de tecnologia da informação e comunicação, né, suportes a usuários e tem outras coisas, né, que a gente pode realmente classificar, né, despesa como despesa corrente. Então, quando a gente vem para as despesas de capital, elas são de longo prazo, né? Amortizadas, né? Seus valores, elas são gradualmente reduzidas, ou seja, durante vários anos, né? De acordo com o regulamento aí da Receita Federal, né? Então, a gente sabe o quê? Que no momento, se eu tenho um capital, se eu tenho uma despesa também a longo prazo, né, em relação a um capital que eu peguei de terceiros, vamos colocar dessa forma, né, é uma característica de despesas de capital. Por quê? Eu fui tomador de um empréstimo, né? Então, tudo que eu estou pagando em relação a esse empréstimo é uma despesa de capital, porque é a longo prazo, né? Mas no momento, sabe, se eu pego um dinheiro, né, e chamei uma pessoa para ajeitar o meu computador, então eu não tenho uma despesa realmente corrente, né? Então, como despesa de capital, né, por outro lado, classifica-se que na categoria de despesa de capital, aquelas despesas, né, que contribuirão para a produção ou geração de novos bens ou serviços, né, e integração, integrarão, né, o patrimônio público ou privado. Ou seja, contribui diretamente para a formação ou aquisição de um bem de capital. Então, além do mais, essas despesas ensejam, né, o registro de incorporação de ativos imobilizados intangível ou investimento ou registro de desincorporação de um passivo. Então, como exemplo, nós temos como obras, instalações, máquinas e equipamentos, aquisição de software, aquisição de software sob encomenda, veículos, bens móveis, né? Ou seja, tudo que realmente eu vou comprar, né?
e ele realmente, né, vai gerar novos bens ou serviços, aí também nós temos uma despesa de capital, né? Nós temos uma despesa de capital. Comprei um computador, comprei 10 computadores para o meu escritório, então aí eu tive uma despesa de capital, porque eu comprei um produto, né? E esse produto realmente vai me dar, vai ser um bem para a empresa, como também vai gerar, né? Vai gerar serviços, né? E gerando serviços, né, vai gerar esse retorno. Então, é por isso que no momento que a gente está trabalhando com esse orçamento de capital, a gente tem que ter muito cuidado, porque eu tenho que ter esses levantamentos também, né? Até a lucratividade que essa minha despesa de capital, né, vai realmente, né, trazer. Então, a gente também pode pensar também, pessoal, numa resolução que tem em relação até nesse gerenciamento dessa estrutura de capital. É a resolução 4.557/17, né, em relação ao Banco Central do Brasil, né? Então, a gestão de capital é conduzida pela administração com base em atividades coordenadas, né? A partir de quê? Do Comitê de Gerenciamento de Capital responsável, né? Pela estruturação e acompanhamento do plano estratégico de capital do banco, né? Então, as instituições financeiras, né, dessa parte conglomerado financeiro, como Caixa Geral de Depósitos do Brasil, né, apura o seu patrimônio de referências de forma consólida, ou seja, esse comitê do próprio gerenciamento de capital é o órgão de gestão responsável, né, por garantir o nível de capital adequado, considerando os objetivos estratégicos, né, também em relação a todos esses riscos, né, a que esse conglomerado, né, esteja ou possa vir a estar sujeito em observância, né, em relação a essas políticas internas de gerenciamento de capital, né? Então, também nós temos essa resolução também, né, para se trabalhar até com essa questão, né, desse orçamento desse capital, né? Eu tenho que ter um gerenciamento realmente, de fato, de verdade, que possa realmente tomar as melhores decisões. Agora, para isso, realmente, eu tenho que ter a informação. Se eu não tenho a informação, então, com certeza, eu vou tomar as decisões erradas, né? Então, a questão de elaborar esse orçamento de capital, a gente pensa em duas situações, né? A gente tem que pensar em duas situações. Então, na primeira, né, a gente tem que decidir, aliás, decide, né, realmente comprar um imóvel, né, porque viu nele uma oportunidade de investimento, né? Na segunda, você decidiu investir uma continha, um negócio promissor, né? Então, em ambos os casos, né, suas ações esperam um único resultado. Qual é o resultado? O retorno, né? Então, se a gente está tendo tanto despesas correntes ou despesas de capital, principalmente a despesa de capital, eu penso em um único só caminho. Qual vai ser o meu retorno, né, seguindo essa estrada aqui, né? Então, isso se aplica a todos os casos em que realizamos investimentos. Então, na sua empresa, por exemplo, né, se você aplica capital, né, para trocar o próprio maquinário, é porque certamente espera mais produtividade, mas isso aí é de fato, né? Então, ou aumento da própria produção, mais vendas, né? E de quebra aí que vai vir o quê? Mais lucro aí, né? Então, no entanto, a gente tem, como sabemos, né? Até na vida real, realmente, de fato, ainda mais na vida empresarial, né? Que 2 mais 2 nem sempre é igual a 4, o investimento em máquinas pode ser um tiro no pé. Por quê? Porque é resultando em prejuízos para seu negócio, assim como a compra daquele imóvel promissor, né, como eu disse aí para vocês, né? Pode acabar só trazendo dor de cabeça, por exemplo, né? Então, felizmente, se tem uma área que entende da importância de se tomar decisões, somente após muita análise, né, essa área
é a financeira, né? Então, graças aos profissionais de finanças, é que as empresas elas podem avaliar, né, com muita cautela as fontes de investimentos, né, que circundam seus negócios. Então, por isso, se a dúvida é investir ou não investir em um projeto, né, tem que realmente, né, ter essas decisões. Então, se eu não tenho capacidade para realmente tomar a decisão de investir ou não realmente de fato, né, aí eu tenho que ter uma despesa corrente, chamar uma consultoria e essa consultoria realmente fazer esse estudo dentro da minha empresa para ver se realmente vai ser bom ou não a empresa fazer determinados investimentos, né? Então, é por isso que eu disse a vocês que o orçamento de capital ele é um processo, né, no qual empresas avaliam, né, e classificam investimentos significativos, né? Ou seja, que envolve grande volume de capital, né, e com efeito de longo prazo, né? Então, como, por exemplo, a gente, como eu vou repetir mais uma vez aqui, né, compra de uma nova planta, se for o caso, mais máquinas, investimentos em novas tecnologias, né? Então, o orçamento de capital, só reforçando o que eu já disse, é um método que vai identificar, que vai avaliar, selecionar investimentos de longo prazo. Então, tudo que for de longo prazo vai recair nesse orçamento de capital e nas despesas de capital, né? Então, em outras palavras, é visto como uma ferramenta, né? Como eu já disse, importantíssima, né? Mensura o quê? Todos os riscos envolvidos, né? Em um investimento de projetos. Então, por via de regras, né? As empresas devem buscar todos os projetos, né? E oportunidades que aumentem o valor, né? Principalmente para os acionistas. Então, vocês têm que lembrarem daquelas primeiras aulas que a gente teve. Porque se a área financeira não tiver legal, se eu estou tendo prejuízo, afeta de forma diretamente a quem? Os acionistas. É por isso que muita gente termina se desfazendo de alguns projetos, não querem mais investir em determinadas empresas. Por quê? Porque não está tendo uma certa lucratividade, né? Então, como a quantidade de capital disponível para novos projetos é limitada, né, como eu disse anteriormente, a área financeira, né, utiliza técnicas de orçamento de capital, né? Então, para determinar quais projetos que vão produzir mais retorno ao longo de um período, né? Métodos de orçamento de capital, né, pode incluir aí o valor presente líquido, né, que é o que a gente tem até uma questão aqui, né, para ver se realmente vai ser viável ou não. A taxa interna de retorno, que também vocês já viram em outras aulas passadas, estão revendo novamente é, nesse assunto do orçamento de capital, porque são ferramentas que precisam de ter essa informação. Fluxo de caixa descontados, vocês estão lembrados, né, que a gente desconta aí mediante uma taxa de atratividade, e o payback, que é o prazo de retorno, né? Então, por que esse orçamento é tão importante para as empresas, né? Então, toda empresa possui diversos projetos. Então, cada um com a necessidade de capital diferente. Então, para sair do papel, né, com taxas de retorno, né, e duração também distintas, alguns projetos podem precisar de investimento por mais tempo, enquanto outros apenas nos anos iniciais, né? Então, não importa como seja, esse fator, né? Aliás, esse fator não, esse fato, né? É que todo, né? E qualquer projeto requer investimento, né? Está certo isso, né? Então, isso significa que uma organização deve avaliar cada um, né? Tomando decisões de forma muito prudente para garantir a melhor utilização dos recursos investidos, né? Então, essa questão, né, é importante em relação a esse capital, a esse orçamento de capital, pois também vai oferecer uma verdadeira mão de roda. Para quê? Para determinar a lucratividade real de um projeto. Então,
foi o que a gente fez nas aulas passadas, né? Calculou o índice de lucratividade, calculou o VPL e verificou realmente, de fato, né, qual era a lucratividade do projeto, se ia ser viável ou não, porque são informações necessárias, né? São informações necessárias que ainda nessa aula vai ter umas situações que elas vão ser necessárias só para micro e pequenas empresas. Agora, para empresas de grande porte, né, eu vou ter que realmente mudar meu tipo de ferramenta, né? Então, outros pontos que possam realmente reforçar a importância desse orçamento de capital é a questão das aplicações a longo prazo, posição dessa parte de competitividade de uma organização, essa projeção de caixa, a maximização da riqueza, né? Então, quando a gente fala dessa aplicação a longo prazo, essas decisões de orçamento de capital são úteis, ou seja, para uma organização no longo prazo. Pois, né, além de ter um impacto, né, que eu já disse a você, tudo tem um impacto direto na estrutura de custo, né, e na estrutura financeira da empresa e nas perspectivas futuras da empresa, afetam a taxa de crescimento da organização, né? Então, qualquer tipo de investimento, um orçamento que vai ser para um investimento a longo prazo, eu tenho que levantar todos os prós e os contras, ou seja, qual é o impacto que vai ter, né, durante este investimento, porque pode acontecer muita coisa no decorrer dos anos, né? Pode ter uma catástrofe, né? Pode ter aí uma pandemia, como a gente está vivendo, né? Muitas empresas, né, tinham já tomado empréstimo, né, para fazer determinados investimentos, mas teve que fechar suas portas, não gerou mais lucratividade, porque não tinha rentabilidade, então provavelmente não estava tendo demanda, né? Se endividaram, né? Teve empresas que perderam até os seus bens, né? Para poder realmente quitar alguma dívida nos bancos, né? Teve a renegociação, né? Então é por isso que realmente, né, eu tenho que ter a melhor informação, porque pode afetar a taxa de crescimento das organizações. Então a posição, né, a posição de competitividade de uma organização, né, as decisões de investimento de capital ajudam a empresa a determinar seus lucros no futuro, o que tem um grande impacto na posição competitiva de uma organização, né? Então, a projeção de caixa, né, uma organização, ela precisa de uma grande quantidade de fundos para suas decisões de investimento, né? Então, quando a gente realmente definiu o orçamento de capital, a empresa passa a ter conhecimento da quantidade de dinheiro necessária, né? Garantindo o quê? A disponibilidade de dinheiro no momento certo, né? A maximização da riqueza, né, que a gente vê sempre na parte daquela disciplina de administração financeira e orçamentária, né? São decisões de investimento de longo prazo, né, que ajudam a salvaguardar o interesse dos acionistas. Então, quando uma organização investe de maneira planejada, os acionistas, né, por sua vez, também investem na empresa. Então, por isso dizemos que essa via de mão dupla ajuda a maximização, a maximizar a riqueza da organização. Ou seja, né? Então, uma empresa definitivamente precisa ter cuidado ao tomar decisões, né? De como aplicar seu capital, uma vez que qualquer determinação errada pode resultar em consequências graves, né? Então, eu posso citar um exemplo para vocês, né? Que os investimentos excessivos em vários ativos, né, pode causar escassez de capital para a própria organização, enquanto os investimentos insuficientes podem dificultar o seu crescimento, né? O seu crescimento. Então, mais uma fechação em relação a essa primeira parte das questões, né, até essas despesas de capital.
E agora a gente vem aqui para essa tomada de decisão mediante aí ao cálculo, né? Então, aqui vocês têm que a companhia ABC está considerando um investimento que proporcionará anualmente fluxo de caixas após o imposto de renda de 6 mil, de 4 mil, de 3 mil, de 2 mil, respectivamente, né? Por 4 anos. Se a taxa de desconto do projeto fosse de 10% e o investimento inicial de 9 mil, você recomendaria esse projeto? Por observação, vou ter aqui tomar decisões em relação ao VPL, né? Então, vocês olhando o slide das aulas da aula passada, do orçamento de capital, então, para poder realmente a decisão ser viável ou não, o VPL ele tem que ser maior do que zero. Então, aquele projeto que apresenta um valor presente líquido maior que zero, ele é viável para se aplicar. Mas aquele projeto que apresentar o VPL menor do que zero, ele não é viável. Então, foi organizada aqui uma tabela, foi colocado os anos, o fluxo de caixa que foi dado aqui, ó, de 6, de 4, de 3 e de 2 mil. Esse aqui, essa taxa de desconto aqui, que nós temos aqui, né? É a taxa de atratividade, né? Porque vocês sabem que para se calcular o VPL, eu preciso fazer o fluxo de caixa descontados. Há uma taxa uniforme de atratividade, que é esses 10% aqui, né? Então, a taxa de desconto de 10% ao ano, eu vou ter aqui, né, que é a taxa de atratividade. Então, só relembrando que vocês já fizeram nas aulas passadas, nós tínhamos aquela fórmula, né, que era 1 mais o i elevado a n, igual, né, que esse i aqui é a nossa taxa de atratividade, né, que eu vou ter aqui 1,10, né, elevado a n. Esse n aqui vai ser em relação a cada ano aqui desses fluxos de caixa e aonde a gente vai montar aquelas potências, né? Então, para o ano 1 aqui, ficou 1,10 elevado a 1. Para o ano 2, 1,10 elevado ao quadrado. Para o ano 3, 1,10 elevado ao cubo. Ano 4 ficou 1,10 elevado à quarta, né? Então, foi pego o quê? 6 mil e foi dividido por 1,10 elevado a 1, né? Então, o fluxo de caixa descontados, mediante ao primeiro ano, é de 5.454,55 centavos, né? Segundo ano, fluxo de caixa aí de 4 mil foi dividido por 1,10 elevado ao quadrado. Então, o fluxo de caixa descontados, referente ao segundo ano, a uma taxa uniforme de atratividade de 10%, foi de 3.305,78 centavos, né? Para o ano 3, o fluxo de caixa foi de 3 mil, foi dividido por 1,10 elevado ao cubo, né? E o fluxo de caixa descontados, né, referente aí ao terceiro ano, foi de 2.253,94 centavos. E para o ano 4, né, 1.366. Somado, né, essa coluna aqui, eu vou ter 12.380,29 centavos de fluxo de caixas descontados. Então, o VPL, vocês estão lembrados, eu botei aqui, só para vocês lembrarem, que é o fluxo de caixa descontados menos o investimento inicial. Então, eu vou ter 12.380, né, menos 9 mil. Então, meu VPL aqui foi de 3.380,29. Né? Então, vocês estão vendo que o VPL aqui foi maior do que zero. Então, se foi maior do que zero, né, então o projeto ele é recomendado à companhia ABC, ou seja, é um projeto que até então ele é aparente para se fazer tal investimento, né? Para tal investimento. Então, quando a gente vem agora nessas questões, né, quais as vantagens e desvantagens do VPL, né, do próprio VPL, o método, né, de valor presente líquido tem 3 vantagens importantes. Então, primeiro, né, a primeira vantagem, ele usa os fluxos de caixa em lugar dos lucros líquidos, né? Em lugar dos lucros líquidos, né? Então, o fluxo de caixa,
ele inclui a depreciação como uma fonte de fundos. Então, isso funciona porque a depreciação não é um desembolso, né, de caixa no ano, em que o ativo é depreciado. Ao contrário da contabilidade, no campo das finanças, considera-se o fluxo de caixa em lugar dos fluxos líquidos, né? Então, portanto, essa abordagem do VPL, ao contrário do método da taxa média de retorno, é consistente com a moderna teoria financeira. A segunda vantagem, o método do VPL, ao contrário dos métodos da taxa média de retorno e do período de amortização, que é o payback, reconhece o valor do dinheiro no tempo, né? Então, vai reconhecer, né, o valor no tempo, né, do dinheiro. Então, quanto maior o tempo, maior o desconto. Ou, simplificando, se os fluxos de caixa de um projeto com risco médio são descontados, né, a 10%, ou seja, um outro projeto com maior grau de risco deve ser descontado a uma taxa superior de 10%. Então, portanto, esse valor do dinheiro no tempo para um projeto estar refletido na taxa de desconto, que deve ser selecionado com cuidado pelo analista financeiro, então, geralmente a taxa de desconto tende a se elevar, caso a oferta monetária esteja escassa e haja respectiva, né, de elevação de taxa de juros. A terceira vantagem é, aceitando somente projetos com VPL positivos, a companhia também aumentará o seu valor. Um aumento no valor da companhia, na realidade, é um aumento no preço das ações ou na riqueza dos acionistas, né? Então, o método do VPL, em relação ao orçamento de capital, deve, portanto, no final das contas, acarretar, né, maior riqueza para quem? Para os acionistas, já que o próprio objetivo da moderna administração financeira é aumentar continuamente, né, a riqueza dos acionistas. E o método do VPL deve ser visto como a técnica mais moderna de orçamento de capital, né? Então, as desvantagens para se trabalhar com o VPL, né, supõe que a administração seja capaz de fazer previsões detalhadas dos fluxos de caixa dos anos futuros. Na realidade, entretanto, né, quanto maior o período, mais difícil a estimativa dos fluxos de caixas futuros, né, dos caixas futuros. Ou seja, na realidade, né, quanto maior o período, né, mais difícil, né, a estimativa dos fluxos de caixas futuros, né? Ou seja, esses fluxos de caixas futuros são influenciados pelas vendas futuras. Então, pelos custos da mão de obra, dos materiais, né, e dos custos indiretos de fabricação, pelas taxas de juros, pelos gastos de consumidor, aliás, pelos gostos dos consumidores, né, e até em relação pelas políticas governamentais também, e até pela mudança demográfica, né, algumas outras situações, né, a superestimação, né, ou aliás, até estimar, né, esses fluxos de caixas futuros podem levar à aceitação de um projeto que deveria ser rejeitado ou a rejeição de um projeto que deveria ser aceito. Então, além do mais, né, esse método do VPL supõe que a taxa de desconto seja a mesma durante toda a duração do projeto. Então, por exemplo, nós temos aí, né, precedente, né, você descontou os fluxos de caixa aí dessa questão a 10%, então, durante 4 anos, então, porém, uma taxa de desconto de 10% pode não ser realista também, né? Pode acontecer. Então, a taxa de desconto de um projeto, tal como a taxa de juros, na realidade, muda de um ano para o outro, né? Então, a taxa de desconto pode ser afetada. Em que sentido? Pela oportunidade de reinvestimento, né, de fluxo de caixas futuros. Então, pelas taxas de juros futuros, né, e pelos custos de levantamento de novos capitais. Ou seja, o problema pode ser resolvido,
né, pela previsão das taxas futuras, né, e então pelo desconto dos fluxos de caixa de cada ano futuro, pela taxa de descontos prevista. Então, embora essa sua sugestão inteligente fosse a de concordar, né, que a predição de uma taxa de juros, né, para os próximos 5 ou 10 anos é tão incerta como os resultados de se lançar uma moeda 5 ou 10 vezes, né? Então, não obstante, né, tais limitações, o método do VPL é ainda o melhor método de orçamento de capital, né? Mesmo tendo ainda essas desvantagens, ele realmente ainda é o melhor método aí, né, para se fazer aí essas decisões. Então, aqui diz, na sétima questão, uma companhia está considerando um investimento, né, com fluxo de caixa anuais previstos para os próximos 3 anos. Né? Então, aqui nós temos o quê? 1.000, 4.000, 5.000, respectivamente. Então, o investimento inicial foi de 7.650, se a taxa mínima for de 11%. Né, por cento. Então, o projeto é aceitável. Então, tomar a decisão com a TI. O cálculo da TI, pessoal, vocês podem realmente trabalhar com aquela tabelazinha que eu passei naquelas aulas, né? Estão lembrados? No Excel, né? Para fazer o cálculo da TI. Então, foi calculado lá. Então, a TI desse projeto aqui, né? Foi de 11,94%, né? Aproximadamente aqui 12%. E, por definição, se a TI for maior do que a taxa de atratividade, o projeto ele é aceito, né? Então, casos que vocês já viram em outras aulas passadas, né? Então, se a TI apresenta um comportamento superior à taxa de atratividade, esse projeto realmente ele é aceito, ou seja, é um projeto que vai gerar retorno no período esperado, como também vai gerar uma certa lucratividade, e o seu valor presente líquido, que é o VPL, vai ser maior do que zero. Né? Então, quais as vantagens e as desvantagens aí de se trabalhar com a TI? Né, com a TIR. A gente sabe, pessoal, que, só relembrando, que a TIR, né, ou a taxa interna de retorno, é uma medida bastante utilizada no orçamento de capital. Então, a taxa interna de retorno é uma medida da taxa de rentabilidade. Então, por definição, a TIR é uma taxa de desconto que iguala o valor presente dos fluxos de caixa futuros aos investimentos iniciais, né? Simplificando o quê? A TIR é uma taxa de desconto que torna o VPL igual a zero. Né? Então, a taxa abaixo, né, da qual os projetos são rejeitados chama-se taxa de corte. Né? Então, a taxa média, a taxa mínima de retorno, ou a taxa requerida de retorno, né? As empresas determinam suas taxas de corte pelo custo do financiamento e pelo risco do projeto. Né? Então, se a gente for realmente falar sobre as vantagens e as desvantagens, a gente passa pela noite toda, né? Então, a gente sabe que já teve numerosas pesquisas, né, tem mostrado aí que, na prática, o método da TI é mais utilizado que a abordagem do VPL. Então, a razão disso pode ser atribuído, né, à facilidade de calcular a TI, parecida com a taxa média de retorno, que é a TMR. Porém, ao usar os fluxos de caixa e ao reconhecer o valor do dinheiro no tempo, parece-se, né, com o VPL. Né? Em outras palavras, a TIR seja fácil, né, e compreensível. Ela não possui as restrições, viu, pessoal, da taxa média de retorno e do período de amortização do payback. Né? Por quê? Pois ambos os métodos ignoram o valor do dinheiro no tempo. Né? Ou seja, o principal problema com o método da TIR, né, é que ele, muitas vezes, fornece taxas de retorno não realistas. Né? Foi o que eu já disse antes, pode acontecer. Né? Pode acontecer. Então, supõe uma taxa mínima de retorno de 11%, né? Uma TIR calculada aí de 40%, significa que a administração deve aceitar imediatamente o projeto por causa da sua TIR, né? Porque eu mostrei aí, né, nessa outra questão, né, que a TIR realmente aí foi maior do que a taxa de atratividade, né? Então, falando mais um pouco em relação a TIR, né, então pode ocasionar, né, dados não realistas,
Então, nós temos um outro problema também com o método da taxa interna de retorno da TI, é que ele pode, né, fornecer diretamente, aliás, pode fornecer diferentes taxas de retorno, né? Então, suponha que haja duas taxas de descontos, né, duas TIs, que tornem, né, o valor presente igual ao investimento inicial. Então, nesse caso, qual a taxa deve ser usada na comparação com a taxa mínima? A finalidade dessa pergunta não é resolver os casos em que haja diferentes TIs, né? Mas que você saiba que o método da TI, não obstante sua popularidade no mundo dos negócios, né? Porque apresenta mais problemas do que imagina um profissional. Então, botei aqui, né, que o método da TI é mais utilizado que a abordagem VPL, em outras palavras. Embora a TI seja fácil e compreensível, ela não possui as restrições da taxa média de retorno e do período de amortização, pois ambos os métodos ignoram o valor do dinheiro no tempo. O principal problema com a TI é que muitas vezes fornece taxas de retorno não realistas, né? E também pode fornecer mais de um valor da TI, né? Em um projeto eu posso ter mais de um valor, né? Então isso pode também atrapalhar nas decisões. Então, por que o VPL e a TI, algumas vezes, selecionam projetos diferentes? Né? Eu estou dizendo aqui que, ao comparar dois projetos, o uso dos métodos do VPL e da TI pode fornecer resultados diferentes. Então, o projeto selecionado, de acordo com o VPL, pode ser rejeitado, se for pelo método da TI, né? Então, nós temos aí, né, que também esse tamanho e duração do projeto. Existem razões para a TI e o VPL estar algumas vezes em conflito, né? O tamanho e a duração do projeto em estudo são as mais comuns, né? Nós temos em relação também aos fluxos de caixas diferentes, né? Nessa questão de adicionalmente, né? Mesmo dois projetos de igual duração podem ter diferentes ritmos, né? Em seu fluxo de caixa, ou seja, o fluxo de caixa de um projeto pode crescer continuamente no tempo, enquanto o fluxo de caixa de um outro pode aumentar, diminuir, parar ou tornar-se negativo. Então, esses dois projetos têm fluxo de caixa com forma completamente diferente, né, entre si. E se a taxa de desconto for alterada ao usar a abordagem do VPL, o resultado provavelmente apresentará diferentes ordens de classificação. Vamos dar, por exemplo, né, uma taxa de 10%, essa que a gente trabalhou aí. Então, o VPL do projeto A pode ser maior que o VPL do projeto B. Então, logo, né, você mude a taxa para 15%. O projeto B pode tornar-se mais atraente, né? Então, tem que ter essa jogada aí. Então, geralmente, pode-se confiar no VPL e na TI e usá-los quando houver duas condições. Primeira, se os projetos, né, são comparados, né, usando-se o VPL, deve ser encontrada uma taxa de desconto ajustada ao risco de cada projeto. Então, não existe, pessoal, problema se os dois projetos são descontados, né, por duas taxas diferentes. Então, devido que há um projeto ser mais arriscado que o outro. Lembre-se, vocês têm que lembrar o quê? Que o resultado do VPL é tão confiável quanto a taxa de desconto encontrada. Então, se a taxa de desconto não for realista, a decisão de aceitar ou rejeitar o projeto é desprovida de quê? De base e de confiança. Então, segundo, se o método da TI for usado, o projeto não deve ser aceito somente se sua TI for muito elevada. A administração ela deve realmente questionar a possibilidade de uma TIR muito expressiva se manter. Ou seja, em outras palavras, a administração ela deve olhar os registros anteriores, né? E os negócios existentes né, em futuros, né? Para ver se, de fato, existe uma oportunidade de reinvestir os fluxos de caixa a uma TIR tão alta.
Então, se a empresa estiver realmente convencida de que tal TI é realista, o projeto é aceitável, né? Caso contrário, o projeto deve ser reavaliado, aí sim, pelo método VPL, usando uma taxa de desconto mais realista, viu? Então, a taxa interna de retorno é um método popular no orçamento de capital. Então, a taxa interna de retorno é uma taxa de desconto que torna o valor presente de fluxo de caixas, né, previstos iguais ao investimento inicial. Então, entretanto, quando usa a TI, você deve se assegurar de que a TI calculada não é muito diferente de uma taxa de reinvestimento realista, ok? Então, a 10ª questão, nós temos aqui, né, um projeto tem fluxo de caixas anuais, né, de 7 mil durante 7 anos, ou seja, um fluxo de caixa constante. O investimento inicial foi de 28.500, qual a TIR do projeto? Será aceito ou não? Né? Então, foi calculado da mesma maneira, usando a tabela que foi passada nas aulas passadas. A gente encontrou aqui uma TIR de 15,73%, maior que zero. Então, portanto, o projeto é aceito. Né? Então, quando a TI ela é maior que zero, o projeto é aceito. Quando a TI for menor do que zero, o projeto realmente não vai ser aceito. Ok? Então, vocês podem ver, né, que o próprio orçamento de capital, né, tem que ter muito cuidado, né, em tomar a melhor decisão. Né? Em tomar a melhor decisão que possa realmente levar ao sucesso a empresa, porque risco, né, é uma outra expressão, né, para incerteza e estabilidade quando ocorrer aí dentro do orçamento de capital. Então, o investimento, a gente pode dizer que ele é chamado de livre de risco se o seu retorno é estável, é confiável, se os investidores geralmente consideram as letras, né, vamos estar assim, do Tesouro, emitidas pelo governo, né, como um investimento livre de risco, sobretudo, né, porque tem retornos certos e garantidos. Em um orçamento de capital não há projetos livres de risco. O fluxo de caixa futuros de um projeto, inesperadamente, pode aumentar ou diminuir a taxa pela qual os futuros fluxos de caixas forem investidos, né? Pode não permanecer a mesma como foi visto em aulas anteriores, né? Então, existem muitos fatores que podem reduzir os fluxos de caixas esperados, como perdas de participação no mercado, aumento do custo dos produtos vendidos, entre outros, né? Então, como sempre, há risco no orçamento de capital. Então, a principal tarefa dos analistas de investimento é selecionar projetos sob condições de incerteza, né? Sobre algumas condições de incerteza, né? E a gente sabe que essas análises, aí dentro dessas incertezas, nós temos essas análises de sensibilidade, né? Que essas análises de sensibilidade é uma maneira popular de descobrir, né? Como o próprio VPL de um projeto, se altera se as vendas se relacionam a esses custos de mão de obra ou de matérias, de materiais, né? A taxa de descontos ou outros fatores, né? Variarem, né? De uma situação para outra, né? Simplificando, análise de sensibilidade, né? Então, fica fechado, né, esse exercício. Reforcei aquela aula, aquela penúltima aula, né, antes da, da questão que eu passei para vocês, né, que a internet deu problema. Mas é um fechamento de tudo que a gente viu, né, em relação ao orçamento de capital. Né? Então, próxima aula, a gente já vai ter já aí mais um assunto novo. Espero que todo mundo aí participe. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode perguntar aí pelo WhatsApp. Né? Então, uma boa noite aí a todos.